Bom dia, irmãos. Mais uma vez aqui reunidos. Quero agradecer mais uma vez a irmã Ângela, já agradecer às nossas irmãs, a nossas componentes da MCM, né? Sim. Ah, tá, tudo bem. Tá bom, agradecer aos nossos irmãos, os músicos também, que estiveram aqui ontem participando, contribuindo para a adoração ao Senhor. É bom quando nós nos reunimos, não sei se você concorda com isso, mas é bom quando nós nos reunimos para louvar a Deus e assim juntos como família, corpo, pensarmos nas coisas que são do alto, aprendermos mais daquilo que Deus tem para nos ensinar. Isso é maravilhoso, porque nós precisamos disso. Nós precisamos de aprender, estudar a palavra de Deus. É muito importante isso nas nossas vidas. Semana que vem, antes que eu esqueça, nós teremos a nossa assembleia magna, né? Quando nós vamos estar escolhendo a nova diretoria para o ano 2026. Então, gostaria que os irmãos estivessem aqui, não faltassem, para que nós possamos fazer uma assembleia e também algumas coisas que precisamos tratar. Na quarta-feira, nós teremos aqui a nossa reunião de obreiros, né? Logo após o culto de oração. E assim a gente trará alguns assuntos, discutir alguns assuntos. Quem quiser participar é sempre bem-vindo. Venha para participar. E domingo pela manhã, se Deus nos permitir, estaremos aí reunidos para louvar ao nosso Deus. Mas como foi dito, a irmã Marta falou agora há pouco, né? Hoje nós estamos comemorando o quê? Né? Dia do Ministério de Música, né? Dia da Música. E ontem, dia 22, que foi o dia, né, em que foi comemorado mundialmente o Dia do Músico. Tá vendo, Dailton? Nosso dia, né? Deus possa nos abençoar e abençoar todos que trabalham na música. Não é só tocando, não, cantando. Que Deus possa abençoar todos eles nesse ministério. Mas, a título de curiosidade, vocês sabem que eu gosto desse negócio, né? De vez em quando tacar uma pimenta em cima do negócio, né? Os irmãos sabem quando foi criado o Dia da Música? Dia 22 de novembro? E por que foi criado o dia 22 de novembro para o Dia da Música? Título de curiosidade, vocês sabem? Hã? Não? Os músicos, pelo menos. Os músicos sabem por que comemoramos dia 22 de novembro, o Dia da Música? Deixar todo mundo com a pulga atrás da orelha. Olha só. Vou contar uma historinha para vocês. No ano de 150, depois de Cristo, nasceu um bebezinho, como eu costumo dizer, todo bebezinho, uma fofurinha, né? Chamada Cecília. Fofurinha aí, é. Cecília. Mas isso não é essa Cecília. Cadê os pais? Não é essa não, tá? É mais ou menos lá atrás, lá nos anos 150. Não é nem 1000, é 150 mesmo. Né? Depois de Cristo. Nasceu então essa bebezinho, Cecília. Bonitinha, fofinha, como todas as crianças que nascem, né? Bonitinha e fofinha. Essa jovem cresce e fez, segundo a história, fez um voto de castidade. Fez um voto de castidade. Não vou casar, quero servir a Deus. Só eu e Deus e tudo mais. Só isso. Muito bem. Só que esse voto não foi bem visto pela família, né? E os pais, como costume naquela época, já estavam organizando o casamento da Cecília. E quando ela estava para casar, ela, muito triste, vira para o seu noivo e diz para ele o voto que tinha feito. Olha, eu fiz um voto, não vou voto de castidade, e como é que nós vamos fazer? Né? O noivo entende, compreende aquela
proposto no coração dela. E, inclusive, ela diz a história que ele se converte ao Deus a quem ela servia. O irmão dele, quando vê aquilo, também se converte. E, mediante aquele quadro, diz a história, que ela entoa uma música. O título da música é Senhor, guardai sem manchas o meu corpo e a minha alma, para que não seja confundida. Uma música. Ela canta essa música. O prefeito, então, da cidade, quando descobre que ela não ia se casar, e a família deles eram famílias abençoadas, né? Cheio de dinheiro, ele então imprime uma perseguição religiosa, inclusive. Nessa perseguição, ele mata tanto o noivo quanto o irmão do noivo. E diz a história que ela é levada também a renunciar a Cristo. Lembra daquela perseguição dos cristãos do primeiro século? Pois é. Isso é a história. Não tem nada muito confiável, não, mas é o que diz a história, né? E nessa perseguição, diz a história, que ela foi levada para ser decapitada, se não renunciasse a Cristo. E aí, então, diante do seu algoz, põe a cabeça naquele lugar que o pessoal costuma cortar a cabeça. Né? Guilhotina não, é um tronco. Era um tronco e o cara negava o machado. Diz a história que ele tentou várias vezes e não conseguiu cortar a cabeça dela. Diz a história que, mesmo fragilizada, ela ainda leva alguns dos seus soldados que aprendiam, né, a se converter a Cristo. E depois ela veio a falecer. Diz a história que no ano 800 e pouco, mais ou menos isso, 800 e pouco, ela aparece a um papa e diz aonde o corpo dela estava enterrado. E mais ou menos em 1500 foi feita uma escavação arqueológica, diz a história, que acharam ela, o corpo dela, dos dois, o marido, o que seria o marido e o noivo, e o irmão do marido, num determinado lugar lá perto da igreja chamada Igreja de Santa Cecília. Porque ela foi canonizada santa pela Igreja Católica. E diz a arqueologia que o corpo dela estava intacto, dentro do caixão. Em 1500 e pouco, 1530, se não falha a memória. E aí, ela virou a padroeira dos músicos instituído pela Igreja Católica. Dia 22 de novembro é o dia da padroeira dos músicos, Santa Cecília. Desmontei aí a alegria dos músicos? Pois é. Às vezes nós erramos. Não estou dizendo em comemorar um dia atribuído aos músicos como Dia das Mães, Dia dos Pais e tal, mas temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado porque Satanás é ardiloso. Vocês sabem disso. E no que Satanás é ardiloso, ele consegue infiltrar heresias, mesmo que baseado em ensinamentos bíblicos, mas distorcido em verdade, e meia verdade não é verdade, você sabe disso? Ele consegue então introduzir aquilo que desagrada a Deus. E a gente compra o barulho. A gente começa a viver como se fosse algo tranquilo e natural. O problema, e a gente vai ver isso, que não é a música. A música não é problema. Nem tampouco se essa história foi verdadeira ou não, dela ser uma crente que não negou a Cristo, mesmo diante das torturas, porque o prefeito queria o dinheiro deles e não conseguia. Se verdade é ou não é, não sei. Eu sei que foi atribuído a ela esse dia. E nós, às vezes, fazemos confusão com uma música dentro da igreja
atribuindo a música ao diabo, e ainda diz, essa música é do demônio, do diabo. Já viu essa expressão? Pois é, a gente vai ver algumas coisas hoje interessantes. Antes de a gente entrar nesse caminho, eu queria deixar para os irmãos um exemplo interessante da música na Bíblia. Eu tive o privilégio, no seminário, há alguns anos, da aula de culto cristão, onde eu ensinava os alunos, e também aprendia, lógico, evidente, sobre a música na Bíblia. E nós temos muitas referências. Eu destaco aqui para os irmãos 5, só 5. Referências da música dentro da igreja, dentro da adoração. A primeira vez que aparece música na Bíblia, o irmão sabe aonde? Irmão Raimundo, acho que é. Não. Isso, Jubal. Jubal. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 21. Jubal é o pai, está lá escrito, dos que tocam flauta, dos instrumentos. É interessante isso. A harpa e... Eu não botei não, mas se quiser ir botando, pode botando. Eu botei. Pois é, a harpa. A pergunta que eu faço é, Jubal, descendente de quem? Alguém sabe? Hã? Não. Jessília é 150 depois de Cristo. Jubal é quase 3.000 anos antes de Cristo. Jubal era filho de Caim, considerado filho dos homens. Qual o relacionamento de Jubal com Deus? A princípio, nenhum. Mas está lá. Jubal foi o que começou a criar, vamos dizer, música, instrumentos. Ele é o pai que deu origem. Depois do decorrer da história, nós vamos ver música lá em Êxodo, capítulo 15, com o cântico de Moisés, cântico de vitória, porque Deus libertou o povo do Egito. E quando eles atravessaram, Deus libertando o povo, Moisés canta um cântico. Miriam também vai cantar depois, mas Moisés é o primeiro. Cântico de vitória, lá em Êxodo capítulo 15. E você vai ver ainda a tal importância da música na adoração, que Davi, lá em 1 Crônicas capítulo 25, ele põe ordem na casa. Vocês vão tocar, vocês vão cantar, fez uma escala de serviço, né? Tipo aquela que os músicos recebem, sabe? É o que o Dudu está fazendo aí para gente, ajudando. Ó, fulano vai cantar domingo de manhã e de noite, fulano vai tocar o teclado, vai tocar a bateria, vai tocar a guitarra, o baixo. Mais ou menos isso. Então ele põe ordem na casa, para que a adoração fosse feita. E se depois você vai ver, continuando da história, você vai ver lá em Mateus capítulo 26, versículo 30, né, quando Cristo acaba de realizar a ceia, diz o texto que depois de ter ceado, cantou um hino, né, e saíram para os montes das oliveiras. E você vai ver mais cântico aparecendo no Novo Testamento, até o livro de Apocalipse. Lá no capítulo 14, versículo 3, quando você vai ver que lá no céu se entoava um cântico que ninguém podia cantar, né? Ninguém podia aprender. Era um cântico diferente, um novo cântico, lá no céu, o pessoal cantando. Né? Por isso que às vezes eu falo brincando para o pessoal que o ministério pastoral é só por aqui na terra, né, pastor Juninho? O ministério pastoral é só aqui na terra. Mas a música continua no céu. Olha que beleza, irmão Raimundo? Os músicos vão continuar no céu lá tocando. Não perco. Né? O ministério pastoral vai acabar aqui. Mas a música continua lá. Então vamos caprichar aí os músicos. A gente vai continuar trabalhando lá. Viu? Lá no céu vamos continuar cantando, tocando. E assim por diante de maneira perfeita. Olha que coisa boa. Bom, então você vai ver que a música é algo importante na Bíblia. O problema é que, como todos já sabem,
Satanás é que atrapalha a situação. Satanás é que atrapalha. E você vai ver isso daqui a pouquinho. Como ele faz isso? Para que Deus não seja louvado. E o nosso problema é, às vezes, achar que estamos louvando e não estamos louvando a Deus. Ok? Vamos ler então, como texto básico, Efésios 5, 18 a 20. Efésios 5, 18 a 20. Paulo diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Paulo, quando escreve esse texto, ele dá bastante ênfase, principalmente no versículo 19, que nós devemos cantar, né? Nós devemos falar entre nós com hinos, salmos, hinos e cânticos espirituais. Como é que Satanás tenta atrapalhar? Roubando aquilo que é de Deus. Quem fez a música? Quem fez a música? Deus. Aonde está escrito isso? Colossenses 1,16. Olha só que bacana. Você já pensou isso? Colossenses 1,16? O que diz aí? Porque nele foram criadas todas as... Aonde? Na terra. Visíveis ou invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, menos a música. Está escrito aí? Não. A música também foi criada por Deus. Você vê os anjos cantando. Você foi criado por Deus. Nós fomos criados por Deus. O problema é Satanás. O problema é Satanás por quê? Porque ele pega as coisas que Deus fez e tenta destruir de alguma maneira, de alguma forma. E a música não perde para isso. A música não perde por isso. Aliás, quando Deus criou Satanás, também Satanás era músico. A gente já leu isso aqui uma vez. Satanás era músico no céu. Então você percebe que ele pega o que Deus fez e tenta transformar em algo ruim. Algo que venha a desagradar a Deus. E a desagradando a Deus, o que acontece? O nosso louvor, a nossa adoração, o nosso cântico não chega até Deus. Não é a música em si, mas somos nós. Não sei se você entendeu. Não é a música em si, mas somos nós. Porque nós adaptamos e trouxemos para nós o que não é, e como não é, não serve para Deus. O problema somos nós. Então, o pecado, quando entra no mundo, ele degenera todas as coisas, inclusive a música. Alguém poderia dizer assim: ah, mas esse ritmo é o ritmo do diabo. Se você disser isso, você está dizendo que o diabo criou alguma coisa. Entendeu o que eu estou falando? Se você disser isso, você está dizendo que o diabo criou alguma coisa. Existe uma música, eu não consegui achar, irmãos. Eu ia trazer para os irmãos, eu não consegui achar mesmo. O autor é Beethoven, Ludwig van Beethoven. Alguém já ouviu falar desse cara? Pois é. Lá atrás, no período que ele viveu, ele compunha muitas músicas. E uma dessas músicas, eu fiquei de queixo caído quando eu vi. É que já tem tempo, por isso que eu não achei a música. Eu fiquei de queixo caído. Uma música clássica, que nós ouvimos como clássica, gostamos, quem gosta, né, dela, porque ela é uma música bonita, trabalhada, orquestrada, linda. Só que no meio dela tem um ritmo que, se você destacar ele, é um samba purinho.
do cara aqui. Entendeu? É exatamente. Olha, lá na época dele, lá atrás, lá no clássico, ele me faz uma música que tem dentro da sua estrutura, se isolado, o ritmo do samba. O samba do diabo é um ritmo. Vamos lá, eu fiz a pergunta de capciosa. Né? É do diabo? Pois é. Tudo que ele fez. O problema é como nós vamos usar. O problema é o que vamos usar e como vamos usar. Porque Satanás trabalha em cima disso. Nós cantamos o hino aqui, eu fiz de propósito também. Né? Senhor meu Deus, qual o ritmo que foi usado? Os músicos podem dizer, músicos, fiquem calados. Hã? Hã? Não. Baião. Baião. É um ritmo brasileiro? É um ritmo brasileiro. Ficou bonito? O que vocês acham? Bom, pode ser que nem todo mundo tenha gostado. Aí é gosto individual. Mas não quer dizer que não seja um ritmo que possa ser usado para Deus. Foi deturpado por Satanás muitos ritmos? Sim, foi. Assim como eu e você também fomos contaminados pelo pecado, e por causa disso, contaminados pelo pecado, nós fomos deturpados à vista de Deus. Por isso, condenados à morte. Você está me entendendo? Como nós vamos usar? Onde vamos usar? Para que vamos usar? São coisas que a gente precisa pensar. Da mesma forma como eu andando, eu falando, eu vendo as coisas como um todo neste mundo. Porque às vezes eu posso ver coisas que podem trazer para mim uma contaminação tal que Deus não venha se agradar de mim naquela hora, naquela ameação. Eu posso ouvir coisas que mesmo que aparentemente pareçam tranquilas e boas, vão me deturpar, me contaminar e por como tal, Deus venha se desagradar de mim. Vamos comemorar o Dia do Músico? Tranquilo, vamos comemorar o Dia do Músico, vamos homenagear os nossos irmãos músicos que trabalham para o Senhor, agradecer a Deus por eles, sim, mas não vamos pensar como a Igreja Católica tem ensinado, que é o dia da padroeira Santa Cecília. Padroeira. Eu não tenho padroeiro nenhum, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus na minha vida. Se ela foi uma serva do Senhor, glória a Deus por isso. Se ela testificou, se a história foi verdadeira, que ela testificou e outros se converteram, glória a Deus por isso. Mas ela é tão igual a mim quanto a você. Se ela entoou um hino, tantas pessoas entoaram hinos também. Tantas pessoas, na quarta-feira estamos falando dos hinos, né? Quarta-feira passada nós falamos do hino 398, Se Paz a Mais Doce, um hino que exalta a paz, a tranquilidade, o amor, a proteção de Deus e a segurança que no futuro teremos de ir para o céu para um homem, para uma pessoa que tinha acabado de perder suas filhas num naufrágio. E ele, naquele meio de dor, ele passa seu sentimento de gratidão a Deus, de amor a Deus, de confiança a Deus. É até estranho isso, né, para a gente pensar, mas foi o que ele passou. Mas por quê? Porque ele é um servo de Deus. A vida dele está pautada em adorar a Deus. Homem pecador? Sim, claro. Quem não é? Mas ele expressou ali o seu sentimento de adoração a Deus. Utilizando o quê? Uma estrutura poética que alguém depois veio musicalizar, colocando a melodia que hoje nós conhecemos. Se faz a mais doce, né? Linda melodia. Muito bem. Agora a estrutura do hino. Nós vamos, Paulo vai falar aqui com hinos, depois a gente conversa mais sobre ele, mas eu só queria dar um detalhe. O que são hinos? Vou antecipar um pouquinho, vai lá para o final. O que são hinos? O que são hinos? Hino é uma estrutura musical composta por uma ou mais estrofes, melodias, estrofes, se repete, se faz a mais doce, em breve virá, e assim repete, né? Uma estrutura, o hino nacional brasileiro, o hino nacional
né, da Alemanha, o hino nacional dos Estados Unidos, o hino nacional da Rússia, o hino nacional... São hinos, estrutura musical em que são compostos para exaltar alguma coisa ou alguém. E ali se coloca em forma poética uma história, uma ideia, para que possa cantar e ser estruturado de forma como nós a conhecemos. Isso é questão cultural. Na Europa se usava muito isso. Tinha hinos para ser cantados em momentos terríveis. Por exemplo, a marcha nupcial. Conhece a marcha nupcial? Que as mulheres adoram cantar. Entrar cantando, né? Eu mesmo já toquei para várias. E se tiver que tocar de novo, eu vou tocar da mesma forma, né? Marcha nupcial. Linda e tal. Você sabe como é que ela foi composta e para que ela foi composta? Ninguém sabe, né? Ela foi composta por um músico, agora não me lembro o nome dele, se alguém lembrar depois pode falar, para ser tocada nos momentos românticos do imperador da Inglaterra, do rei da Inglaterra. Momentos românticos, diga de passagem, não com a esposa, tá? Não era com a esposa. Olha que coisa bacana. E as noivas entram com a marcha nupcial. Olha só como a gente esquece certos detalhes ou não conhece certos detalhes que podem nos influenciar para uma adoração que Deus não aceite nas nossas vidas. Então, a primeira coisa a pensar é a música não foi criada por Satanás. Os ritmos não foram criados por Satanás. Tudo foi criado por Deus. O que nós temos, tanto quanto música, eu e qualquer outra coisa, foi deturpada pelo pecado. E aí que está o problema, como nós a utilizamos. Segundo, a nossa adoração, assim como a música, tem que ser santa. Agora você vai entender uma coisa interessante. Veja Salmos 24, de 1 a 10. Salmista 24, nesse Salmo 24, de 1 a 10, ele afirma o que nós acabamos de dizer, mas ele introduz uma coisa interessante. Do Senhor é a terra e a sua, né, pastor? Né? O mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Agora, quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, o que é passageiro, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei? Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Repararam? O salmista diz, ó, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Mas quem entrará na presença de Deus? O que vai chegar na presença de Deus? Aí ele dá a resposta. Aqueles que veja que ele não está dizendo as coisas, mas sim a pessoa. Não são as coisas, mas a pessoa. Então comigo vai, tá? A minha adoração a Deus, comigo vai o meu louvor a Deus, desde que minhas ações sejam purificadas ou estejam purificadas por Cristo Jesus. Mãos limpas, coração limpo. Ação, pensamento. Ação, minhas ações, mão, pensamento, coração. Então, nas minhas ações e o meu coração, se não estiverem sido, ou se não foram purificados por Cristo,
posso fazer as coisas maravilhosas, mas contaminadas pelo pecado, não vai a lugar nenhum. Posso pensar a melhor das intenções, ou ter a melhor das intenções, pensar o bem melhor que puder ser, mas se não for purificado por Jesus Cristo, não adianta nada. Por isso Jesus Cristo diz sobre os fariseus que eles eram como sepulcros caiados. Por fora, beleza, lindos, maravilhosos, mas por dentro, podridão. Por fora, quem olhava, viam excelentes servos de Deus, pessoas maravilhosas que adoravam a Deus, pessoas que eram exaltadas nas praças, porque realmente transpirava Deus, mas que nos seus corações, as suas ações, que Jesus Cristo fala, eram contaminadas. Vocês, pelas vossas tradições, o que diz Jesus Cristo? Invalida as escrituras de Deus. Vocês que cobram das viúvas, cobram das pessoas, tudo, o dízimo de tudo, mas no entanto, vocês mesmos, ações de vocês, repara como é que são as coisas. A minha adoração, o meu louvor, a minha música, eu quando toco ou quando eu canto, né, tem que estar purificado pelo sangue de Cristo. Porque se não tiver, não adianta, não vai. Deus não aceita. Não entra na presença do Senhor. Não entra. Deus é seletivo. E Ele faz isso. Ele faz caso disso. Por isso a expressão que Deus procura os verdadeiros adoradores. Porque não é fácil isso, irmãos. Não é fácil. Às vezes a gente pensa, adorar é fácil. Não é não. Não é somente chegar e cantar e tocar ou qualquer outro tipo. Não é. Existe uma necessidade de se preparar, sentar, pensar. E não é porque tem título de gospel, não é porque tem título de evangélico que é santo. Nós falamos isso, né, pastor? Lembra? Nós falamos aqui numa quarta-feira. Mostramos um hino que nós cantamos, agora nem lembro mais qual foi o hino, né? Nós cantamos, que mostra ali um erro teológico. Ah, sim, grandioso. Não, tu és fiel, né? Fiel a mim, diz assim, né? No final do coro. Deus não é fiel a mim. É um erro teológico. Eu sei que ele queria talvez expressar a fidelidade de Deus à sua palavra e na sua palavra com as suas ações para comigo. Sim, tudo bem. Pode ser uma licença poética, tá? Tudo bem, a gente entende. Mas pode introduzir um erro terrível em que podemos achar que Deus, ele é fiel a mim. Ele não é fiel a mim. Deus é fiel à sua palavra. Se ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Se ele disse que vai levar, ele vai levar. Se ele não disse, ele não vai fazer, não vai levar. Não, não adianta. Você pode declarar o quanto quiser. Se não for da vontade de Deus, ele não vai agir. Eu declaro. Não declara nada. Esquece isso. É Deus que decide. Percebe? E nós cantamos, é um hino bonito. É assim, temos ali ensinamentos teológicos lindos, né? Tem pessoas, eu já vi, espero que aqui ninguém pense assim, que o cantor cristão é a segunda Bíblia. É o livro do crente. A música não é do crente. Não, a segunda Bíblia não existe. Existe a Bíblia. E dentro da Bíblia, a gente vai falar já já, temos um inário lindo e maravilhoso. O problema é que a gente não sabe a melodia. Tudo que eu fizer tem que estar dedicado a Deus. Johann Sebastian Bach, hoje eu estou citando músicos, né? Johann Sebastian Bach, um grande compositor, músico barroco, todas as músicas que ele acabava de escrever, ele dedicava toda a glória e honra a Deus. Ele escrevia lá, nas músicas, colocava lá, né, a expressão somente a glória para Deus. Ele colocava lá. Somente a glória para Deus. Aí vem Satanás, pega uma música dele e introduz no meio religioso deturpado, e você olha assim, essa música é do diabo. Não, não. Foi ele que fez. Bach que fez. Você sabe qual é a música? Hã? Eu escutei alguém falar alguma coisa.
Não, Jesus é o líder dos homens, não. Essa música foi Bach que fez para louvar a Deus. E alguém pega e dedica ela a uma idolatria. Olha que coisa interessante. Ao pecado. Percebeu? Pecado? Ele pega, aplica e a gente acha que está certo. Não está certo, Deus não aceita. E para terminar, nós precisamos entender que eu preciso e sou o responsável pela adoração. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, Paulo diz o seguinte, vê lá. Portanto, olha só, você e eu, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Se você come, se você bebe, se você canta, se você louva, se você toca, se você assovia, uma música, seja lá o que for, que seja para a glória de Deus. E aí a gente volta ao primeiro texto de Efésios, e lá você vai ver Paulo dizendo exatamente o que é isso. Responsabilidade nossa, tá? Paulo começa dizendo lá em Efésios, voltando ao primeiro texto, né, Efésios 5, 18, ele diz assim, não vos... Muito bem, até aí. Essa palavra embriagar é intoxicar. A gente acha que embriagar fica tonto. É, também. Mas ficou tonto porque ficou intoxicado pelo álcool. O que Paulo está dizendo para a gente aqui é o seguinte, que as nossas ações, elas não podem estar intoxicadas pelo pecado. O que Paulo está dizendo aqui é que o que você fizer, seja lá o que for, não pode ter a sujeira do pecado envolvido. Seja cantar, seja tocar, seja louvar, seja isso, seja aquilo, tudo tem que estar, como ele mesmo diz, né, tem que estar cheio do Espírito Santo. Então Paulo está dizendo, não se permita, e aí quem é você que tem que fazer isso, não sou eu, nem Deus, é você, sou eu, como pessoa, que preciso não me intoxicar com o pecado. Porque quando você está intoxicado pelo pecado, você só consegue chegar ao quê? Contendo. As brigas, as discussões, essas coisas que acontecem muitas das vezes dentro das nossas igrejas é porque as pessoas estão intoxicadas pelo pecado. Porque se não fosse isso, se não fosse esse tóxico pelo pecado, as nossas ações, elas seriam direcionadas única e exclusivamente pelo Espírito Santo. Está lá em João capítulo 16, versículo 13. Olha o que João escreve. Mas quando vier, Jesus Cristo falando, né? Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará, orientará, conduzirá em toda a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciar o que há de vir. Se você viver, respirar o Espírito Santo, olha que coisa boa. Tudo que você fizer vai ser para a honra e glória do nosso Deus, como Paulo mesmo diz, lá em Efésios, no último versículo, versículo 20, dando graças a Deus Pai. O pecado é o problema. Tem pessoas que quando sobem para cantar, querem aparecer. Eu sei cantar. Intoxicado pelo pecado. Tem pessoas que vão tocar um instrumento, tocam para aparecer. Intoxicadas pelo pecado. Da soberba, do orgulho, da altivez.
Tem pessoas que quando vai dirigir alguma coisa, fazer alguma coisa, faz para mostrar que ele sabe. Gente, nós não sabemos é nada. Deus nos deu o privilégio de o servir. Isso é privilégio, pela graça. Isso é graça. Deus nos deu para servi-lo com nossas mãos, com os nossos pés, com a nossa voz. Né? Isso é um privilégio. Não é porque você é bom ou eu seja bom, melhor do que o outro. Não. Todo mundo tem a sua capacidade dada por Deus para servir a Ele, como instrumento nas suas mãos. Mas é possível quando o Espírito Santo está enfronhado, inteirado em nossas vidas. Veja, não é conhecer a Bíblia. Não é só isso, não. Já falei hoje na nossa classe. Não é conhecer a Bíblia. O Satanás conhece melhor a Bíblia do que todo mundo aqui junto. Ele sabe tudo que está escrito ali. Né, pastor Marcos? Sabe tudo, né? Sabe tudo. De ponta a ponta. Mas, no entanto, ele não tem nenhum relacionamento com Deus. Adianta conhecer a Bíblia se não tem um relacionamento com Deus? Para ter um relacionamento com Deus, é necessário sim conhecer a Bíblia. Para conhecer Deus. Mas precisa e é mais importante, além de conhecer a Bíblia, ter essa comunhão com Deus através do seu Santo Espírito. É isso que Paulo está dizendo, não vos embriagueis com vinho, ou seja, não se intoxiquem com o pecado, porque só vai gerar contendas. Mas enchei-vos, diz ele, do Espírito Santo, porque é ele, o Espírito Santo, que vai transmitir a verdade aos nossos corações, porque ele não vai falar de si mesmo, mas vai falar o que tem que ser dito para nossas vidas através do que foi colocado por Jesus Cristo. E ele continua agora no versículo 19, falando entre si, diz aí o versículo 19, falando entre si, com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e louvando a Deus nos vossos corações. Falando, a primeira expressão que ele usa ali é falando. Você sabe o que é falar? Aí dá vontade de rir mesmo. O que eu estou fazendo é falar, né? Eu estou falando, né? Transmitindo, né? Mas uma coisa interessante que eu estava vendo, quando você fala, você põe para fora o quê? Eu sei que é som, né? Mas a ideia é que quando você fala, você põe para fora o quê? Sentimento, pensamentos. Quando você usa a sua língua, você passa para fora aquilo que você está pensando, aquilo que você está sentindo, não é verdade assim? Não é assim que funciona? Então, quando Paulo diz falando entre si, ele está querendo que você converse, troque ideias, passe sentimentos através da fala, e não é só fala verbal, porque, por exemplo, os surdos, né, e mudos, né, eles falam através das mãos, né, fala até demais, né, fala, quem sabe, né, fala demais, né. Pois é, o que você tem que passar para alguém? O que você tem para passar para o que está ao seu lado? Qual o sentimento? Qual o pensamento? Não é somente falar por falar. Não é abrir a boca e sair falando palavras sem sentido ao vento. Não é isso. É o que tem para passar. E quando ele fala entre vós, entre si, eu achei interessante também essa expressão no grego. Lá eu voltar para o grego. É falando entre si de alguém. De novo. Falando entre vós. Mas falando entre vós de alguém. Quem? De mim mesmo? De Deus.
falando entre vós de alguém. Quem? De Deus. As coisas de Deus. E aí você pode usar, diz o Paulo, o seguinte. A primeira expressão é... O que são salmos? Você tem na Bíblia um livro chamado Salmos, não tem? Pois é, aqui são hinos. Uma forma poética, em que o autor escreveu um texto, né, de forma poética, e ali ele musicalizou. Eu não sei qual é a música, ninguém sabe. Mas aquilo eram músicas cantadas, entoadas, como um preparo para a adoração, como um momento de exaltação, um momento de glorificação a Deus. Esses são salmos. Mas ele usa outro estilo. Além de salmos, hinos. Eu falei agora há pouco, que são hinos. É uma estrutura poética com várias estrofes, uma ou várias estrofes, que você vai exaltar alguma coisa, vai enobrecer alguma coisa, usando toda uma forma, uma estrutura musical. E cânticos. Também é uma forma poética de se expressar alguma coisa, só que mais livre, mais meio que popular, vamos dizer assim. Aí alguém chega para mim, porque eu já ouvi falar, graças a Deus, na nossa igreja, fala assim, eu não gosto desse negócio de cânticos. Eu gosto de hinos. Então você está contra a Bíblia, porque o Paulo está dizendo para usar cântico. Né? Você pode até não ter lá grandes tendências a gostar de cântico. É particular, mas que não passa para ninguém, né? Fica para ti. Né? Não queira achar que outros também têm que não gostar. Eu não gosto desse negócio de ficar cantando hino. É muito chato esse negócio de cantar hino. Tudo bem, você pode até não gostar. Mas, por favor, fique para ti. Porque tem outros que gostam. Né? Porque nós devemos louvar a Deus com essas expressões, com esses estilos musicais. Louvar a Deus. E Davi, como um grande músico, musicista, ele ainda tinha capacidade de criar instrumentos. O camarada era bom, hein? Além de compositor, músico, ele também criava instrumentos. Olha que coisa bacana. E os instrumentos que ele criava eram usados para adoração a Deus. No passado, gente, eu sou meio traumatizado com isso, diz Adriano. Né? No passado, eu ficava por conta quando alguém chegava e dizia que piano não era instrumento de igreja, porque piano era instrumento de cabaré nos Estados Unidos. Eu falei, meu Deus do céu. Ô ignorância, santa ignorância. Uma vez eu presenciei uma cena, não vou dizer aonde e quem, para não ficar chato, mas não foi aqui não, pode ficar tranquilo. Em que foi usar um playback, e no playback a bateria estava sobressaindo. Coitado do Cássio, lá não daria certo. Né, Cássio? A bateria estava sobressaindo, pois a pessoa desceu e foi lá falar no som para baixar o som do playback, porque a bateria estava muito alta. Porque a bateria não é instrumento de igreja. E ainda tinha mais, tinha gente que não gostava nem de violão, nem guitarra. Só órgão, né, Ruth? Órgão. Órgão era instrumento de igreja. Aquele negócio catedral, aquele negócio meio, né? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor, diz o Salmo 150. Ele dá uma lista de instrumentos musicais ali, percussão, instrumento de sopro, instrumento de cordas, ele dá uma lista da época. Não tem órgão, tem órgão, mas não tem piano. Por quê? Piano foi feito depois, agora vem da casa, né? Mas tem instrumento de corda, piano é um instrumento de corda. Piano é um instrumento de corda. Violão é um instrumento de corda. Percebe? Foram criados depois. Quem criou? Foi o homem? Não, foi Deus. Tudo foi criado por Deus, né? O homem só adapta, vai adaptando, vai dando forma. Repare. Então, tudo que tem fôlego, diz o Salmo 150, louve ao Senhor, mas tem que ser pelo Espírito Santo. Versículo 19, versículo 20, perdão, como Paulo fala, dando graças continuamente a Deus. Dando graças continuamente a Deus
Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que dar graças por tudo. Está contaminado pelo pecado? Quem não está? Eu também estou. O que não está? Eu também estou. Paulo usa essa expressão, se lembra da expressão de Paulo? Né? Maldito homem que sou, coisa que eu quero fazer não faço, e o que eu quero fazer não faço, e o que eu não quero eu faço, porque quem me livrará do corpo dessa morte? Está preso ainda um corpo limitado ao pecado. Infelizmente, nós estamos. E nós pecamos todos os dias, que não deveria, mas pecamos todos os dias. Erramos todos os dias. Quem não erra? Então, veja, a minha vida tem que ser buscada, tem que buscar a santificação. Santificar tudo o que eu faço a Deus, dando graças a Ele por tudo. Seja a música, seja o ritmo, seja o instrumento, seja qualquer coisa, desde que esteja santificado a Deus. E Deus não está aí nem um pouquinho com as coisas, Ele está aí é conosco. Ele está preocupado é comigo, é contigo. A nossa relação, a nossa intimidade com Ele. Se é sadia, tudo mais está bom. Se não é, nada está bom. Percebeu? Então, nesse dia, quando nós estivermos pensando nos músicos, agradecendo a Deus por esse grupo de pessoas que servem a Deus através de seus talentos musicais, que a gente possa entender que nós precisamos orar, porque Satanás está aí para justamente atrapalhar, destruir, inclusive a nossa adoração através da música, dos cânticos, dos hinos. Que Deus possa nos abençoar, né? E não é porque é dia 22, não, é todo dia. É igual o dia das mães, né? Só tem um dia das mães? Não, todo dia é dia das mães. Igual o dia dos pais, todo dia é dia dos pais. Não é verdade? Dia das crianças, todo dia é de criança. Até eu sou criança. É, irmão Raimundo? O Raimundo é mais novo que eu, então. Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé, vamos orar? Tem música?